Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 127. Um grupo de cientistas comandados pelo grande geneticista Kai Brüfer da Universidade Max Planck, Instituto Max Planck da Alemanha, perceberam que os bonobos diferem de nós, seres humanos. Bonobos, os primatas, diferem de nós, seres humanos, em apenas 1,3% no que diz respeito à estrutura genética. Geneticamente, nós então somos diferentes dos bonobos em 1%. Apenas 1% que nos diferencia desta espécie de primatas. Muito bem. Muitos como Jean Piaget, Pavlov, o próprio Skinner, que trabalhou com o conceito de reflexos condicionados, por exemplo, ruídos, cores, recompensas, que faziam com que grupos de ratos, por exemplo, se comportassem de forma prevista. Ou mesmo alguns chimpanzés. Chimpanzés que, quando faziam algumas atividades mecânicas, por exemplo, encaixar peças geométricas, quando ele conseguia, por exemplo, ter a noção de que o círculo não poderia se afinizar com o quadrado, ou o triângulo não poderia se afinizar com o hexágono, e por aí vai. Quando ele tinha essa noção, ele era logo recompensado. Portanto, uma inteligência. O macaco mais inteligente entre os bonobos, os chimpanzés, o mais inteligente, ele consegue fazer isso com uma certa maestria. Ele consegue então fazer encaixes geométricos com uma certa maestria. Os mais inteligentes, digamos, o bonobo ou o chimpanzé Einstein. O bonobo ou o chimpanzé Einstein consegue, por exemplo, fazer esses encaixes. Ou pequenos cálculos aritméticos. Conseguem fazer isso muito bem e logo em seguida são então recompensados. Certo? Ok. Entre eles e nós então, apenas há 1%, 1% de diferença entre nós e eles, no que tange, claro, ao universo genético, ao DNA, a estrutura complexa do DNA, toda esse mapeamento genético entre nós, seres humanos, e eles, esses dois primatas, essas espécies de primatas, os bonobos e os chimpanzés, apenas 1% que nos diferencia. Apenas 1% foi suficiente, 1%, porque 99% somos iguais. 99% somos iguais. Apenas 1% que diferenciou-nos foi o suficiente para levar o homem à Lua, por exemplo. Esse 1% que diferenciou-nos foi o suficiente para criarmos uma sociedade complexa, criarmos a tecnologia avançada, a ciência, os avanços médicos, a ciência psicológica, a ciência psiquiátrica, neurológica, ou as ciências sociais, a matemática, a química, a filosofia. 1% apenas, 1% de diferença fez com que nós, seres humanos, dessemos um salto extraordinário. Ao passo que alguns asseveram, paleontólogos, estudiosos do assunto, asseveram que 6 milhões de anos atrás tínhamos mais ou menos os mesmos comportamentos. No entanto, hoje, com 1% de diferença, nós conquistamos o planeta Terra e estamos conquistando o universo, com 1% de diferença. Agora, meus irmãos, façamos uma análise. 1% de diferença. Imaginemos uma raça alienígena com 1% de diferença em relação a nós.
Um contracaminho agora em relação aos nossos primatas, vamos fazer uma contra-análise. Uma civilização com 1% de diferença de nós, o que não fará? Se nós, 1%, nos distanciamos desses primatas de forma estrondosa, imagina uma civilização proveniente, oriunda, de uma outra região, de uma outra instância do cosmos, com 1% de diferença de nós. O que não fará essa civilização? Quais são as proezas que a tipifica, a caracteriza essa civilização com 1% a mais que nós? 2%, 3%, é inimaginável. Não podemos fazer uma análise, não podemos fazer um estudo, porque escapa de nós. É como o mais inteligente dos chimpanzés ou dos bonobos, o Einstein, o Stephen Hawking, ou Niels Bohr, Robert Oppenheimer, não importa, o Chico Xavier, o Mahatma Gandhi, o Osho, não interessa. Pega esse mais proeminente dos chimpanzés, ele jamais conseguirá cogitar das nossas ânsias, das nossas preocupações ou das nossas pesquisas. É 1% só que difere, mas esse 1% é quase uma eternidade. Não consegue. E o mesmo se dá em relação a nós, em relação aos alienígenas. Esse 1% que nos separa é o suficiente para eles estarem milhões. Nós estamos 6 milhões, aproximadamente. 6 milhões de evolução. Imagina então 1% igual a 6 milhões de evolução. 6 milhões de anos de evolução. Nós estamos a 6 milhões de anos de evolução, dos bonobos, dos chimpanzés. 6 milhões, aproximadamente. Imagine 1% a mais que nós. 6 milhões. Imagine uma sociedade com 6 milhões de anos à nossa frente. Se nós estamos embevecidos, maravilhados, estamos estarrecidos com a nossa tecnologia, imagine então uma sociedade que é brindada com um avanço tecnológico, científico, cultural, social, há 6 milhões de anos à frente. É estrondoso, é inconcebível. 1% de diferença. Nós não temos condições de fazer análises, não temos. Por isso que nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades internas, interiores, para que nós tenhamos uma certa possibilidade de estarmos diante de uma civilização tão avançada. Porque nós sabemos que a Terra está passando por uma transição, uma mudança. Muitos não ficarão na Terra. Muitos não ficarão. Aqueles que não estão acompanhando a marcha evolutiva da Terra, não poderão ficar aqui. Então serão convidados a reencarnarem em outros planetas. Nesses planetas que lá a realidade é de 6 milhões de anos atrás. Vivem ainda sem saber de muitas coisas, sem a instrumentalidade, sem a inteligência para muitas... Enfim, é um planeta primário. Esses que não acompanharem de alguma razão, não acompanharem aqui a evolução desse novo processo, essa mudança que nós estamos sendo alvo de uma mudança. Então esses que não acompanharem serão convidados a nascer em planetas inferiores. Então imagine que nós fazendo essa reforma íntima, nós fazendo essa mudança interior, e quando houver esse contato direto, porque vai chegar um momento que as autoridades não haverá mais possibilidade de abafar isso, de ocultar isso, não haverá. Como que você vai ocultar isso? Vai chegar o momento que eles chegarão até nós. Mas enquanto isso não se dá, nós temos que chegar até eles, claro. Porque como que nós queremos, por exemplo, como que nós vamos almejar, por exemplo, um contato com sentimentos tão primários dentro de nós? Embora nós estejamos conhecendo muitos pontos, muitas instâncias do universo, muitos eventos dentro da Terra, conhecendo mecanismos complexos da saúde, eliminando, por exemplo, doenças que eram incogitáveis de serem dizimadas, que nem, por exemplo, a AIDS.
AIDS, hoje a pessoa vive muito bem com a AIDS, coquetel, vive uma vida muito bem, muito tranquila. O câncer, a grande gama do câncer hoje é controlada, hoje é administrada. Os avanços quimioterápicos, você vê, por exemplo, isso é inegável. Então, essas doenças físicas estão praticamente, logo serão dirimidas. Inclusive, até um grupo de estudiosos da medicina asseveram que essas doenças não existirão mais em poucas décadas. E sim, as doenças psicológicas, não é verdade? Essas doenças psicológicas que, essas sim, graçarão. Por quê? Porque se o homem não fazer a reforma interior, essas doenças vão se proliferar. Então, imagine bem, como que nós teremos a petulância de querer um contato com seres de dimensão tão angélica, tão divinal, como que nós estamos ansiando um contato, ainda com atitudes tão arraigadas dentro do ego, dentro do egocentrismo? Não tem sentido isso. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos que chegar até eles, nós que temos que caminhar até eles. É um processo que compete a nós. E é isso, é essa a ideia do CADEF. Então pense nisso, pessoal. Vamos trocar essa ideia aí. 1% nos separaram dos primatas. Chimpanzé, bonobos, 1%. Apenas 1%. Imagine uma civilização sob a égide de Ashtar Sheran, por exemplo. Uma civilização que é o comandante das frotas, o responsável direto pelas frotas de vários pontos que ligam outros sistemas solares. O Ashtar Sheran, que trabalha sob comando, por exemplo, de Jesus Cristo. Grandes estudiosos tiveram isso, estudiosos da ufologia e fora da ufologia. Então, quer dizer, nós estamos realmente em um processo de mudança radical, sem catástrofe. Uma mudança no sentido de um divisor de águas. Um divisor de águas. Assim como Sócrates, por exemplo, que dividiu a filosofia em dois, né? Conceitos pré-socráticos e conceitos pós-socráticos. Jesus Cristo antes da era cristã, depois da era cristã. Então, quer dizer, vai haver uma situação onde poderemos fazer essa cisão, não é verdade? Antes do contato direto e depois do contato direto. Então é algo que vai ser realmente um evento extraordinário. E compete a nós chegarmos até eles aí pela labuta, pelo trabalho interior. É esse o CADEF. Vamos pensar. 1% separou nós dos chimpanzés. 1% igual a 6 milhões de anos. Imagina uma sociedade que esteja 0,5%, então não precisa ser metade de 1, 0,5, 3 milhões de anos. Opa, meu Deus, algo incalculável, não é verdade? Imagina uma sociedade, um povo que esteja a 6 milhões, a 3 milhões de anos, a 1 milhão de anos, a que seja, milhões de anos à nossa frente, meu Deus, é inconcebível. Então é isso, esse CADEF aí, vamos pensar, vamos raciocinar, mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, ok? É isso. Aí você tá sozinho aí, tá triste? Tá meio chateadão? Alone? Sozinho? Vem com nós, não fique aí não, perdido. Vem com nós, CADEF é força, sempre falamos isso. CADEF faz você crescer, porque CADEF é família. CADEF vai fazer milagres em você. Por quê? Porque onde há pessoas que cogitam no bem, onde há pessoas que labutam no bem, que pensam no bem, que constroem o bem através do pensamento, aí está o progresso verdadeiro, porque o bem realmente é a grande força do universo. O bem que foi preconizado por grandes homens, por grandes mestres, e principalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que preconizou e vivenciou acima de tudo. Então, você que está aí, venha com nós, porque CADEF vai levar você a dimensões inimagináveis. Isso nós garantimos, tenha certeza. É CADEF, prana, respire, saúde, se alimente bem, força interior, somente você é o cara. Acredite em você. Acredite no poder das plantas, acredite no poder da água, acredite no poder dos legumes, dos cereais, das frutas. Acredite no amor. Acredite em Deus. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.